Olá, minha gente, o Pode Ser 2 está começando e hoje a gente vai conversar com a professora Maria das Graças Lira. Ela lecionou por muito tempo aqui na cidade de 32 Xangrande. anos. 32, né, Graça? 32 anos. 30, inclusive, gente, minha professora, depois ela vai Foi. contar, eu fui aluno aplicado. E Foi. Graça hoje não está lecionando mais, mas continua ainda na área literária. Graça, que bom Isso. poder encontrar com você, viu? Prazer todo meu, Bosco. E eu vim aqui para mostrar para você que a gente não para, né? É A verdade. gente não para. A educação é A dinâmica, gente né? é. E hoje tem a mudança, né? Porque hoje o celular está tomando conta de tudo. É Da verdade, né? adolescência, do idoso. Então, para eu tirar o adolescente do celular, eu escrevi um livro. Olha aí, a Graça tá não parou de trabalhar, Não, lecionando não está, mas foi para a área literária. Ela com tem aqui certeza. três não, dois, né? Dois Dos cordéis, cordéis e também tem um isso. livro que a gente vai falar durante esse nosso bate-papo aqui no Pode Ser 2, porque é importante você que está em casa acompanhando a gente saber que a educação ela tem várias etapas. É, Começa desde o ABC, do A, E, I, O, U, as primeiras vogais, enfim, depois tem o ensino médio, isso. teve as mudanças que nós encontramos no caminho, a facilidade, como você disse, do celular, diferente do nosso tempo. Inclusive, voltando aqui ao assunto, eu fui aluno dela, uma brilhante professora de De geografia. Eu tive a geografia. oportunidade de estudar com ela, não foi, Graça? Foi, graças a Deus, né, Bosco? Aplicado, aluno, diga aí. É, um aluno ótimo, um aluno maravilhoso. E a gente está aqui, né, para trazer para vocês, para a comunidade de Xangrande, uma pedra preciosa. É a minha primeira história do meu livro. Aí você A tem um livro. pedra Já preciosa. começou aqui pelo Pelo cordel. Qual foi o cordel. primeiro cordel, Graça, O aqui? primeiro cordel foi a morte e sepultamento do amigo Gleidson. Quem é esse Gleidson? Gleidson foi um aluno meu. Isso foi um Ele fato que aconteceu em Xangrande foi nos um anos fato 90, não real, foi? foi um fato real. Um aluno muito bom. E aconteceu esse imprevisto com ele, né? Hum. Aí eu aproveitei e fui escrevendo. Depois pedi a autorização à família Hum. e, fiz e editei esse Esse cordel. cordel. Inclusive tem aqui a marca de J. É Borges, J. Borges, um foi. cordelista, né? Um E Bezerras. estilografista, né? É, Renomado é, no estado de Pernambuco e no mundo inteiro. é. E ele aqui tem quantas páginas aqui, Graça? Nesse cordel? Esse cordel nosso tem Gente, 8 cordel, páginas. 8 páginas. É, Cordel, é poesia de cordel, é da cultura nordestina, da cultura pernambucana. Olha aqui, o cordel, é o primeiro cordel que Graça foi fez, né? Em homenagem ao a um aluno aluno, Gleidson. Gleidson. Eu não lembro o ano que aconteceu esse trágico Foi em fatídico com ele. 80, Foi no final dos anos 90, mais ou menos, se eu não mais estou ou menos, enganado, foi, nesse período. mais ou menos Que isso. teve uma repercussão muito grande. Muito Foi grande, muito grande, foi. inclusive, matéria de cunho nacional, né? Essa A história imprensa foi. nacional, né, cobriu a morte desse Essa jovem, essa morte história, esse jovem, desse aluno, um bom aluno, um bom aluno. um bom aluno. Depois você também fez mais um, não foi? Fiz mais um. Tem mais um. É, Qual é ele aí agora? é o Rio Montuns. O Rio Esse aqui eu Montuns, fiz junto com meus alunos. sim. Um trabalho de escola que a gente foi visitar a nascente do rio e aproveitei e fiz mais um cordel. Olha, gente, é uma coisa muito importante porque a literatura também fala de ecologia. O Rio Montuns é um rio que corta aqui as terras do É município de de Xangrande, Xangrande. que fica 84 quilômetros distante da capital. E hoje nós percebemos que ele não tem o mesmo volume, Não, né, de água que não. tinha nos anos 70, 80, 90. Hoje há Hoje dificuldade está de encontrar o de rio correr com água no seu leito, muito difícil. E isso realmente chamou a atenção. E chamou vocês fizeram esse atenção. cordel. Fiz esse Como cordel. foi o trabalho em conjunto com os alunos? É, a gente juntou, eu juntei na época os alunos de oitava série, porque era oitava série, né? Hoje é nono Hoje é ano. nono ano, né? Hoje, porque a mudança está Tem hora que eu grande, me né? perco nisso aí. É. Era a quinta série, era a oitava série. Aí a turma da oitava série, nós fomos visitar a nascente do Rio Montuns, que é ali em Em Montuns. Montuns. E a gente aproveitou em um termo de brincadeira, de um piquenique. Hum. E isso vem, as frases vêm surgindo na minha mente.
E passei para o papel e aproveitei e fiz mais um cordel. Mais um cordel. Todos Um com trabalho, o carimbo J. Borges? todos com J. Borges. Esse é o Cara. trabalho da professora Graça Lira. E na sequência a gente vai conversar sobre um livro que ela fez. Teve uma grande influência de uma pessoa, né, É, de um valor inestimável para ela e também para a sociedade xangrense. é, Depois a gente fala de quem foi. Eu queria que sim. você fizesse um contraponto agora em relação a esse período que você lecionou para os dias atuais. Eu vejo que naquele nosso tempo existia tanta dificuldade para ir para a escola, para o professor preparar um material. Ainda tinha o giz, tinha que levar a caixinha de giz, O a caixinha de caderneta, giz, o o apagador. apagador. Hoje está tudo moderno e parece que as pessoas não Não querem querem. O que é que mais. está acontecendo, hein, Eu não Graça? sei, Bosco. Na época que eu comecei a ensinar eu comecei com 18 anos, saí da sala de aula com 50. Eu passei 32 anos numa Você sala passou de por aula. toda, praticamente por todas Foi. as reformas que Ensinei geografia, ensinei religião. religião, E que hoje ainda existia, né, na religião no currículo escolar. ressenti religião e hoje eu tenho 5 alunos que são padres. Ah, então você vai Olha, falar essa história né? agora. Quer dizer, então você, São 5 alunos padres. Olha, olha que coisa boa, né? que coisa boa, né? Mas naquela época era difícil ir para a escola, mas era fácil estudar. Porque o adolescente ele ainda tinha a questão da obediência, do carinho aos pais, né? Você falou, acho que um dos pontos primordiais, É. principais Aí a gente da tinha a escola. obediência, a gente tinha aquele carinho, a gente O tinha amor aos respeito. professores. O professor era Dona Graça, eu não era Graça, eu era Dona Dona Graça, Graça, né? exatamente. Aí hoje mudou. Hoje não é mais nono ano, hoje é nono ano, hoje é oitavo ano. A gente atrapalhou. O desenvolvimento veio muito grande e o adolescente, eles se libertaram, eles ficaram livres. Ele A- não tem mais aquele carinho, aquele perfume de professor, aquele perfume de mãe que tinha no passado. O O respeito, cheirinho de eu mãe, né? sei, o respeito que o aluno tinha pelo professor, eu quero acreditar que ele fluía de dentro de casa, da família. Isso. Porque se desrespeitasse um professor na sala de aula, em casa teria correção. Aqui nessa historinha A minha correção que a gente fala, gente, não é espancar, bater, não. não, É autoridade de pai, que posso estar de, enganado, de- mas eu acho que está isso. faltando no momento. O professor já não tem Já não tem mais aquele aquela respeito que. força Não. que não tinha não, Bosco. Hoje as coisas hoje estão mudado. E eu tentando reverter esse caso, esse assunto. Eu quis fazer um livro que fizesse com que essa juventude, será que Despertasse. eu vou conseguir? Consegue. Eu lhe digo uma coisa que talvez de 100 você não consiga os 100. Mas pelo Mas menos pelo menos a metade eu espero que é consiga. grande coisa, Já é né? grande coisa. Porque vem o advento da internet que agora você vai fazer um trabalho. Essa polêmica que surgiu há pouco tempo até, eu queria que você, como professora, hoje não lecionando mais, mas continua sendo professora. Até porque, É, gente, eu tenho um lema comigo. Meus professores continuam sendo sendo professores. isso Eu aí. respeito cada um deles como se eu estivesse na sala de aula. Porque foi através deles que eu Que pude, hoje. né, aprender e estar por aqui, ajudando também a construir uma sociedade. Agora, essa polêmica que surgiu aí, celular na escola. No nosso tempo não tinha. Não. Hoje atrapalha no seu ponto de vista? Eu creio que atrapalha muito, viu, Bosco? Porque o celular, entre aspas, o celular ele é bom. Ele é muito bom. Mas para o adolescente ele atrapalha. Tira muita atenção. Tem muita coisa que os jovens não deveriam saber e através do celular eles sabem. E às vezes da forma errada. Na maioria Na das maioria vezes, das né? vezes, da Na forma maioria errada. das vezes. Aí é uma coisa boa? É bom. Quando você sabe usar. Se você souber usar o celular, ele é bom. Ele contribui e ajuda com a Aí educação. vai Não dizer, aí, sabendo, não, mas o jovem diz assim, mas no celular a gente consegue ler. No celular a gente lê até a Bíblia. Não é igual era no passado.
Mas tem um detalhe: você conversa com alguém que tem o hábito de estar escrevendo no celular o tempo todo e peça para ele fazer uma redação. Que não sai boa, né? Por quê? Ele codifica, abrevia toda a fala. Toda, Você sabe que numa redação não se pode fazer isso, né? É contra a gramática, mas é o modo atual que estão vivendo. A professora Graça Lira, ela tem aqui esse cordel, o primeiro Morte e Sepultamento do amigo Gleidson. Gleidson. Depois trouxe uma narrativa, um cordel também, o Rio Montuns, mas agora o mais novo filho, posso assim dizer. É. Que eu tenho quase que certeza que quando o escritor, qualquer que seja o profissional, que ele desenvolve um trabalho, que ele vê a realização, é como se ali tivesse nascido um filho para ele. É. E aqui está o Caderno de Fábulas, Fábulas. Graça Lira. É. Ela acabou de lançar esse livro e eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente, porque eu tô doido para dar uma lida. Agora ela vai dizer o que é que tem por aqui pra gente depois. Eu vou dar uma lida com certeza. É. Esse livro realmente é um sonho. Um É o sonho. nascimento de um Francisco e de uma Rita. Uhum, que são os filhos dela. Isso aqui eu aproveitei naquele momento que a gente ficou em casa. Fica em casa, Sim, 2020, né? Fica em casa. no período da E pandemia, não foi foi na naquele, né? pandemia. Sim. Eu gosto muito de ir para a rua, eu gosto muito de andar, eu gosto de conversar. E eu tive que passar um ano presa. Aí, para ficar presa sem fazer nada, eu não consigo. Comecei a relembrar as histórias que a minha mãe contava. E a minha mãe chamava Vovó Nenê. Lembra que eu sou você que a gente ia ter Vovó um Nenê. personagem muito importante nessa história? Vovó Nenê. Vovó Neném. Aí eu comecei a lembrar as histórias que ela contava para mim quando eu era criança. Hum. E outra história muito bonita está aqui, que meu filho, Francisco, contou para mim quando estava fazendo faculdade. Ah. Aí eu disse, para não ficar sem fazer nada, eu vou... Peguei um caderno e comecei a escrever. Mas não tinha a esperança de fazer essa edição, Sei. porque é difícil, viu? O cordel é fácil, mas o livro é difícil. Mas aí veio a prefeitura, dando para nós um apoio. A prefeitura deu Isso é muito apoio importante. e veio um PINAP, Hum. fazendo a nossa realização. Isso é a realização de um sonho, porque isso é um sonho. Então eu comecei a escrever, meu filho me colocou em um projeto do PINAB, e esse projeto foi aprovado, e aqui está a minha história. O livro é Aí, Contos na Caderno de Fábulas. Caderno de Fábulas, Caderno de Fábulas da Vovó Neném. Da Vovó Neném. E aqui está a minha história. Também consegui uma pessoa excelente, um menino maravilhoso, que fez essas ilustrações para mim, né? Para nós, Sim. para a comunidade, porque esse livro não é meu, esse livro é nosso, viu, Bosco? Esse livro é Com nosso. certeza. É seu, pertence também a você. Opa, eu fico muito grato. Aí ele fez Amarino. Menino excelente. Olha, e tem aqui a Pedra Preciosa. A Pedra Preciosa. Olha, a gente não vai ler aqui, dá para você adquirir o livro e acompanhar. A Pedra Preciosa. A Fita de Natal. A Fita de Natal. O Portão Encantado. Faca, Tesoura e Canivete. Eita, o Casal Amoroso. A gente está fazendo aqui os títulos das fábulas. O Canto fábulas. da Sereia, que a minha mãe contava para mim quando eu era criança. O Canto da Sereia, coisa mais linda. Aí vem o Menino Travesso, que é o Pimpão. Essa história do Pimpão eu escrevi pensando num Davizinho que tem lá do outro lado de Xangrande. Aí eu pensando em Davizinho, eu escrevi Menino Travesso. Aí vem a Lagartinha Peluda. A Lagartinha Peluda eu escrevi pensando na minha irmã. Aí vem a história, o fundamental da minha história é a Baraúna Gigantesca. A Baraúna a última Gigantesca. História é o que é que ela retrata, fazendo uma síntese do que é que ela retrata essa para você, Graça, essa Baraúna Gigantesca. Essa Baraúna Gigantesca foi quem fechou a minha história, porque é a história do meu pai. Era na época em que o aluno ia para a sala de aula e se não prestasse a lição, botava as mãozinhas em cima do birô
e o professor batia com a palmatória. Mas era o tempo da Isso palmatória. aconteceu, é o tempo da palmatória. Isso aconteceu com o nosso pai, né? Sim, foi dos Porque nossos pais, sou essa eu e época. mais 4 irmãos. Aí eu Meu pai também passou por essa época também. homenageei meus irmãos, homenageei minha mãe e fechei com chave de ouro com o meu pai, Manuel Amarante. O Quer dizer, o Baraúna Baraúna, Gigantesca. a A Baraúna Baraúna gigantesca. Gigantesca Você falou num ponto agora, no período da da palmatória. palmatória. Nós não pegamos Graças a não Deus, pegamos eu não. não. Mas os nossos pais, eles passaram por esse tipo de, eu não posso nem dizer que é De- educação, né? Tratar Era. como educação, mas Não, mas era um um trato rigoroso, aprendizagem. era sério a quem não soubesse ler, que não de quem. Eu sou de um tempo que quando chegava uma visita na sala de aula, todos se levantavam, E enquanto o cumprimentava. professor ou a visita não liberasse para sentar, ninguém sentava. Isso. Não era assim? Era assim. Desse mesmo Era assim, jeitinho. desse mesmo jeito. Enquanto o professor ou o visitante não dissesse, não, pode ficar à vontade, pode sentar. Mas tá todo Tava mundo lá todo- em silêncio, a classe parecia. E era classe, 30, 40 alunos não davam pio, né? Quando chegava uma Não, visitante. não. O Bosco, esse aqui, Hum. essa Baraúna Gigantesca, ele ficou com os dedinhos roxinhos, porque ele contou que ia acontecer um eclipse solar, que o sol ia escurecer. E o Sim. professor não aceitou que o aluno fosse mais sabido do que ele. Mas Espera, para a gente recapitular aqui a pai, história. O aluno, esse aluno quem foi? meu pai, Seu Amarantes. Ele contou na sala de aula que que ia acontecer ia ter um eclipse. ia ter um eclipse solar. E o dia ia escurecer por algum O tempo. dia ia escurecer, aí o professor não aceitou que o aluno dissesse isso. Porque quem tinha, o sabido era o professor, o aluno não podia dizer. Aí ele levou umas palmatórias Só por isso na ele levou mão, as só palmadas. por isso. E deixou de ir para a escola. E E- não podia dizer em casa, porque se dissesse, se chegasse em casa e contasse ao pai, Talvez levava, apanhava apanhava também. de novo. Meu É, amigo, levava, era coisa não era? séria. Era o método daquele tempo, né? De Era. tentar, de educar, né? Ensinar. Não é o método correto, não, pelo amor de Não, não Deus. era mais não, né? Mas aí o Porque eclipse hoje aconteceu? aconteceu. Aconteceu. Minha avó contava que Aconteceu. teve esse eclipse, né? Tá aqui. Não vou contar porque eu Você quero tem que ler o né? livro, acompanha o livro. Tem que. Mas o eclipse aconteceu, gente. Aconteceu. Quer dizer, então, que E essa apanhou, Baraúna envelheceu e morreu. mas deixou um Mas legado. deixou É uma história. essa alegria no meu coração, né? Exatamente, E está aqui. de ter contribuído. Né? Você fazendo o seu livro, de Foi, repente você lembrou dessa contribuiu. história. Grande, foi. E vovó Neném? Como é E que ficou? vovó Nenê é uma coisa fora do comum. Vovó Nenê, eu só dormia quando ela terminava de contar uma história para mim. Porque até então eu era caçula. Ah, Depois foi que apareceu esse outro irmão, hum. eu já estava grande, né? Aí já era eu que contava história para ele. Agora, quais eram os tipos de A minha história? teve De aí. trancoso, como diz o outro, Não, de assombração. Porque, não, dizia da assombração. não, né? Eu gostava, rapaz, de uma Não, história de que assombração, mas depois eu ia assombração dormir não. morrendo de medo, mas Ela gostava. contou a história do Moinho Encantado. Muito Era encantado. com o padre pobre e com o padre rico. Sim. Aí, com o padre pobre, ia lá na casa do compadre rico, pedia, todo dia ia pedir. Aí, um dia ele deu uma tipo, carne de charque. Sim. E disse, agora vá comer no inferno. Olha, Pensa no presente? tá vendo? E com o padre pobre foi. Foi. Encontrou Nossa Senhora no caminho. Eita, já está começando. Peraí. Encontrou Nossa Senhora e ela disse, vá, lá na frente você vai encontrar uma casa, um portão bonito. Ele encontrou aí o camarada que vivia lá nessa casa, fez uma troca com ele. Você me dá a carne e eu vou lhe dar um moinho. Aí esse moinho era encantado. Tudo que ele queria era só dizer, faz isso, moinho. O moinho fazia. E até depois, com o tempo, ele conseguiu um emprego, ele casou, ele teve uma boa família, ele constituiu tudo. E assim foi a história. Não vou terminar Não de termino, contar, não, né? porque. Senão perde a graça, Perde a né? graça, exatamente. Perde a graça Perde a graça, da né, graça. É, Olha, a professora Graça ali, isso é muito importante, Graça, é. porque a cultura, as tradições culturais, elas têm que prevalecer, alguém tem que dar Tem que sequência. dar sequência, Tem que dar né, sequência, Bosco? exatamente, porque Pronto. tenho certeza que a juventude de hoje
vai ficar encantada com o meu livro. E não tem, às vezes, não tem um conhecimento da riqueza que é a cultura, a nossa cultura. Isso. Olha, e tudo isso não podia deixar de acontecer se não tivesse o apoio do governo federal através do projeto PINAB, o apoio da Prefeitura Municipal, Departamento de Cultura, porque realmente vai ficar para a posteridade tudo isso. Estou sabendo que breve, você vai fazer o lançamento desse livro. Vai ter noite de autógrafos Vai também. tudo Aí eu vou estar isso. lá, não tenho Oxe, dúvida, com eu vou estar. certeza. Com certeza. Como é que está Dia sendo? 8 de abril, nós estamos planejando para fazer o lançamento desse livro. E vou contar com o apoio de toda a comunidade, Sim, né, isso é Bosco? importante. Lógico, né? Porque é uma coisa que Xangrande vai ganhar um presente. É um presente que eu estou doando para Xangrande. Vou deixar esse legado Fica, para a comunidade, né? fica na história. Então, a gente agradece, primeiramente, a Prefeitura pelo apoio e a realização do PINAB, que É a Lei Aldir Blanc, é o né? de Blanc, Aldir Blanc. é. Que isso é do governo federal, um Governo projeto para federal, incentivar a isso, cultura. isso. E nós estamos aí, de certo modo, agradecendo, né? E agradecendo a vocês que vão me ajudar na compra do livro, Olha, gente, porque a gente fez o livro, a gente sim, escreveu, a gente ficou sentada, a gente trabalhou, trabalhou, lutou, gastou também, porque tem um saiu investimento, um né? Tem investimento muito investimento. grande. O investimento foi muito grande. Então, a gente está aqui para pedir a ajuda da comunidade em comprar esse livro, né? Exatamente. Porque eu já estou com outro livro quase pronto. Olha aí que coisa Eu boa. tenho que vender esse para fazer Exatamente. o Olha, segundo, Caderno de de Fábulas, fábulas. escrito por Graça Lira. Vai ter essa noite de autógrafos, vai ter o lançamento do livro, dia 8 de 8 abril. de 8 abril. de abril. Depois ela vai passar, inclusive aqui no Pode É, Ser 2, quando estiver mais perto, o local onde vai ser, a hora, isso. como vai ser, para que você possa comprar. Porque aqui está se registrando e ficando para a história. É uma xangrandense, é uma professora que está hoje curtindo a sua aposentadoria Aposentadoria. merecida, Muito merecida. mas não Não, deixou não. de estar voltada para a educação. De jeito nenhum. Fez 2 cordéis importantes, traz esse livro, resgata a cultura. Eu digo o seguinte, Isso. se não houver pessoas como você e outras que busca a cultura na sua raiz, lá na frente ninguém vai Ninguém saber. vai saber. Olha, Ninguém vai saber. nós crescemos ouvindo os contos do Saci Pererê, Monteiro Lobato, né? É, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fez muito sucesso, fez. fez. Foi para a televisão. E por que não os Sim. nossos contos, as nossas obras literárias não aparecer Mas, também, não sei. Agora, para isso nós temos que apoiar. E pode contar comigo, viu, Graça? com certeza, Bosco, só tenho a te agradecer. Tem a ausência de Deus, é linda a história, a A ausência de ausência de Deus, Deus. a ausência de Qual a Deus. página aí? A página A 28. página 28. A gravura muito bonita, muito detalhado. Exatamente. Então, eu vou precisar da colaboração de todos. E dizer para vocês, não esqueça que o seu sonho, hoje ou amanhã, ele é realizado. A perseverança. A Não gente às vezes, desista. não Tá. desiste. Às vezes a gente pensa que não, mas quando pensa que não, está aqui, a verdade, né? É verdade. A realidade, A gente um não pode. sonho. Olha, tem um sonho. Vai em busca. Tenho certeza de Não uma coisa. desista. Vai aparecer muitas pedras no caminho para Mas, atrapalhar. Tenho certeza que mas com você, apareceu. nesses longos, quantos anos De sala de aula sala de aula? foram 32. 32 anos. Você teve muitas pedras no caminho. Muita, muita. Agora que percebemos aqui, para você chegar a esse ponto de estar lançando um livro, estar com outro preparado, é que você pegou essas pedras e E construiu juntei. degraus. Eita, Bosco. Eu, pelo menos, encaro e vejo dessa maneira. Aqui, quando você olhou mostrou essa fábula aqui, A na ausência página de A Deus, Ausência de Deus, 28. eu tive uma ideia aqui. Depois, em off, a gente conversa. Vou precisar até de Cristóvão, tá conosco aqui na nossa retaguarda, para a gente fazer um trabalho disso aqui. Isso vai ser importante também. Então, é isso que nós temos que fazer. Dar esse apoio para que se possa mostrar a nossa cultura e deixar para as gerações futuras. Porque eu tenho o maior medo. O que é que nós vamos deixar para quem está chegando? Eu vou deixar meu livro.
E você? Eu professora? vou deixar minha história. Eu vou deixar meu legado. Exatamente. Estou com meus 60 anos e posso dizer, estou começando agora. Olha para aí, que frase 60 anos, começando começando agora. agora. Olha que Como diz coisa outro, boa. preparada, pronta e querendo, né, Graça? Então Não, vamos mas que... recapitular. A professora Graça Lira, está breve lançando esse livro, Caderno de Fábulas. Aqui tem várias histórias magníficas para que você possa acompanhar. No dia do lançamento, a gente vai divulgar. Já sabemos que é 8 de 8 de abril, abril. porém o local e a hora ainda a se combinar. É, Mas vai ser divulgado e você que está acompanhando o Pode Ser 2 vai estar presente conosco e vai adquirir um livro desse. com certeza. Dessa forma, está incentivando não só a Graça, mas outras Precinho, pessoas a fazer. precinho, Precisa de acessível para todo para todo mundo. mundo. E outra coisa, é o incentivo de reconhecimento também para quem fez e para outros que têm vontade de fazer, que às vezes E fica pensando que é difícil. É difícil, é difícil. mas não é É impossível. difícil. Não, não é impossível, porque Porque eu outro não pode fiz, fazer, né? né? E eu queria o objetivo. Enquanto o seu menino, seu jovem, seu filho estiver lendo essa historinha que é muito boa, ele vai deixar o celular descansando um pouquinho. Meu objetivo é esse. É Difícil, difícil. né? Mas Mas a leitura é tão gostosa que eles nem vão você, você, lembrar. você lembra agora é fábula? Você lembra da fábula do Beija-Flor? É fábula, Do Beija-Flor? não é? Que a floresta pegando fogo? Mas tem aqui. Né? Tem aí Tem, também? é uma, Então, ele está no meio, tá no ele meio. está aqui Eu não sei se é ele está igual, aqui é na que da floresta terra. pegando fogo. Ele está aqui, não, Não. não, não. Então eu posso dizer, Ele porque está já que está aí, aqui, né, ele está aqui na folha flutuante. a floresta pegando fogo e o beija-flor corria, dava um mergulho no lago, voltava, batia as asas acima da fogaréu. Aí teve, Hum, o leão chegou, que é o rei da selva, e disse, será que você vai conseguir apagar o fogo? Ele disse, se vai apagar, eu não sei, eu não pelo menos eu sei. estou fazendo a minha Estou parte. fazendo a minha parte. Entendeu? Essa historinha ele está aqui na folha seca flutuante. Pronto. O beija-flor está aqui. Para você ver que é rico na cultura e é a oportunidade de você acompanhar. Então pode ser 2, recebendo hoje a professora Graça Lira, a minha A minha professora, professora, né? Muito obrigado, Graça. por nada. Olha, eu fui um aluno Eu, exemplar, viu? eu só que agradeço a você. Agradeço a você como aluno, agradeço a Cristóvão como irmão e aluno. Aluno Foi também, meu, não foi? foi meu A gente foi colega de aluno, foi escola, meu aluno. eu e Cristóvão. Meus irmãos, 93, olha meus aí. irmãos foram meus alunos. Minha irmã foi minha aluna, meu irmão que eu criei, né? É. Olha, eu vou deixar esse legado para Eu ele. também. A gente está chegando ao final É, do nosso podcast de hoje. Agradeço de verdade a você. obrigada. Sucesso, Oh, tá amém. certo? E conte conosco sempre para a Obrigada, gente trazer essas obrigada. maravilhas da nossa cultura, da nossa sociedade, nosso povo. Olha, gente, você querendo também colaborar com a gente, o Pode Ser 2 está aqui. Você vai entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que você vai acompanhar, e passa também a ser um colaborador para que a gente possa trazer mais conteúdo para você ao longo desse tempo que vem pela frente. Então, estamos ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima. Tem.